Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre os fundamentos apostólicos, sobre como eles viviam, como eles se portavam e aquilo que eles priorizavam. Então, nessa série de mensagens, a gente vai mergulhar nisso de forma bem intensa. E hoje, na primeira das 4 palavras, nós vamos falar sobre a doutrina apostólica. Amém? Amém. Os apóstolos, eles tinham basicamente 4 pilares fundamentais na vida deles. 4 pilares que, ao longo dessa série, a gente vai ver que era inegociável na vida dos apóstolos, que serão as 4 palavras. A primeira é doutrina, a segunda é comunhão, a terceira, partir do pão e a quarta, oração. Vou repetir, porque quando eu vejo alguém anotando, eu me empolgo. Eu fico, nossa, que legal. Primeira é doutrina, segunda, comunhão, terceira, partir do pão e a quarta, oração. Esses são, basicamente, os 4 pilares do fundamento apostólico, daquilo que eles criam, daquilo que eles funcionavam como igreja. E deixa eu te falar, dos 4, a doutrina é o fundamento dos outros 3. Dos 4, a doutrina, a forma com que eles criam e se comportavam é o fundamento, tanto da comunhão, do partir do pão, quanto nas orações. Porque quando se fala em doutrina, a gente, e quase sempre, a maioria de nós evangélicos, cristãos evangélicos, a gente tende a enxergar essa palavra de forma pejorativa, de forma ruim, porque a gente tem a mania de lembrar de doutrinação, né? De sermos doutrinados. Mas a doutrina é simplesmente o tipo de ensino ou o tipo de estilo de vida que eles praticavam. Isso é doutrina, né? Por exemplo, tem gente que tem... Quem já ouviu falar aqui na doutrina 4,59? Alguém nunca ouviu falar? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. É aquela galera que pensa que tomar banho gelado e acordar às 4h59 muda a vida. Tadinho do padeiro, né? Quando vê essas coisas. E tipo, o pessoal fala, toma banho gelado. Quem vai para o sul, se prepare. Que banho gelado lá não dá, não tem como. Mas as pessoas, elas seguem doutrinas, elas seguem um estilo de vida. E a forma com que essa pessoa se comporta se torna prática, se torna hábitos que vão se tornando costumeiros na vida dela. Então, de certa forma, se você prestar atenção na sua vida, você tem uma religiosidade, algo que você faz religiosamente. Tem gente que primeiro acorda, toma café, depois escova o dente. Tem gente que primeiro escova o dente e depois toma café. E se tu perceber isso, tu faz isso há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Você começa a repetir essas coisas. E o interessante é que esses homens, então, eles tinham uma doutrina. Eles tinham uma forma de vida que eles adotavam. E deixa eu te convidar a abrir, então, Efésios, capítulo 2, verso 19. Eu sei que você está dizendo assim, ele vai para Atos. Eu sei que vai, eu vou chegar lá. Mas vamos começar aqui de Efésios, capítulo 2, verso 19. E sabe o que eu lembrei? Eu, assim, estava orando, buscando e escrevi essa palavra. E aí eu fui ver, ela está dentro do Alicerçados. A palavra de hoje. Quem já fez vai reconhecer. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo por Cristo Jesus a pedra de esquina, a pedra principal. Algumas versões dizem pedra angular. Esse verso, o apóstolo Paulo, chamado por Jesus pessoalmente, está dizendo, olha, a família de Deus, o corpo, a igreja, as pessoas com as quais Jesus reuniu, eles estão edificados sobre fundamentos. E esses fundamentos é o fundamento apostólico e profético. Eles estão fundamentados sobre os apóstolos e os profetas. Só que os apóstolos e os profetas têm uma pedra angular. E essa pedra angular se chama Jesus Cristo. Eu mandei uma imagem para o Wallace aí,
Consegue projetar para mim, por favor, da pedra angular? Olha só, a pedra angular é essa pedra que está branca ali, né, que a pessoa colocou. O que acontecia? Essa pedra, ela segurava toda essa estrutura. Se levantava um monte aqui e o outro monte aqui. E aí colocava essa pedra no meio e ela trancava, e ela segurava, né? Ela amarrava essa construção. Ela, então, era a pedra que sustentava todo esse muro, o prédio, enfim. Então, quando a gente olha para esse verso, o apóstolo Paulo está dizendo que essa pedra que sustenta todas as coisas é Jesus. Que essa pedra de esquina, angular, a pedra que une todas as coisas, que faz as coisas convergir e ficar ali de pé, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, fala assim, olha, o fundamento é Cristo. Veja prudentemente como cada um constrói sobre. Mas o fundamento, o que segura, o que sustenta, é Cristo. Então, Efésios 2, 19 e 20 está dizendo que a doutrina apostólica, o fundamento dos apóstolos, era Cristo Jesus. Jesus e seu evangelho, eles eram a pedra fundamental, a pedra angular, que segurava todas as coisas. Sabe, quando você vê, então, que Jesus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. Ela sustenta todas as coisas, é sustentada por sua palavra. E eu lembro que teve um tempo que eu estava vendo um pouco Eclesiastes e tal, um pouco de filosofia bíblica e tudo mais, e tem algo muito interessante. Parece loucura ou parece devaneio da cabeça, mas se você pensar, nós vivemos dentro de uma bola cheia de água. E essa água não vaza para canto nenhum. E deixa eu te falar mais. Essa bola, ela é rodeada por uma bola de fogo. E se ela arreda um pouco para frente, um pouco para trás, 1 milímetro, 10 centímetros que fosse, seríamos ou congelados ou torrados. Existe um equilíbrio perfeito sobre o planeta Terra. E não tem nada em cima nem embaixo segurando. Só existe uma palavra que sustenta tudo isso. É a palavra que disse, haja e ouve, e ali está. Deus criou e sustenta todas as suas coisas pela palavra. E o que acontece então é que João, quando vai escrever sobre a palavra de Deus, ele fala, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra encarnada, a palavra viva, Jesus Cristo de Nazaré, ele não sustenta só o universo ou todas as coisas, ele também sustenta a sua noiva, a igreja, a sua família. Então o mundo está firmado em sua palavra, mas também a igreja está firmada na palavra de Deus, no evangelho de Jesus Cristo. Jesus, ele é a nossa base. Você lembra que quando a gente começou a ler Efésios 19, diz, olha, agora não há judeu nem grego, não há mais preto, branco, gordo, magro, alto, baixo. Ele fala, olha, agora somos todos da família de Deus. Somos concidadãos dos santos, da família de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, a nossa unidade não é por afinidade. A nossa unidade é por Cristo Jesus. É Ele que nos une. Irmão, se tem um lugar onde as pessoas são completamente diferentes, esse lugar se chama igreja. Nós somos muito diferentes, meus amigos. Nós somos muito diferentes. Então, se a gente está buscando viver um cristianismo por afinidade, a gente vai dar com os burros na água. Porque o que nos sustenta não é a nossa afinidade. Não é se eu gosto do Éder, se eu não gosto, se eu gosto do Ediclei, se eu não gosto, se eu gosto da Gabi, enfim. O que nos une é algo em comum. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nos une e nos torna um. Aquilo que conversamos alguns dias atrás nos cultos, que a mesa nos iguala, a mesa nos deixa igual. Então, o Evangelho, ele é uma grande mesa posta, convidando a todos para vir assentar-se nela. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a narrativa de Deus da história por meio do seu Filho Jesus Cristo.
Deus está contando a história por meio do seu Filho. Isso se chama Evangelho. Então, o que acontece é que a gente precisa entender esse fundamento. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3, e a gente vai estender a leitura, tá? Se prepare, culto de ensino é assim mesmo. Bíblia, Bíblia, Bíblia e um pouquinho mais de Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade, para louvor de sua glória, da sua graça, no qual deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos e pecados, segundo as riquezas de sua graça. E Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria, prudência, fazendo conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento que nele propôs, para que a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão nos céus, como também as que estão na terra. Perceba que esse verso, ele aponta diretamente para Jesus. Ele fala, olha, a graça que foi concedida pelo amado. Olha, a adoção que foi alcançada foi por Jesus Cristo. Olha, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis por causa do Filho. E aí no fim ele fala, para que em Cristo, no fim de todos os tempos, tudo vá convergir para Jesus. Tudo tem que apontar para Jesus no final. Eu amo o verso de Filipenses 2 que diz, porque todo joelho se dobrará. Então, o Evangelho de Jesus Cristo ele é o centro da vida apostólica. O Evangelho mostra um Deus que se fez carne, que se fez pessoas, escolheu 12 pecadores e transformou esses 12 pecadores em seguidores. E depois, Jesus Cristo enche esses caras do Espírito Santo e transforma esses 12 seguidores em testemunhas do seu poder e da sua vida. Sabe, tudo para esse homem se torna secundário quando a presença é primária. Tudo para esses homens fica no segundo plano, sabe? Tudo foi deixado para trás quando eles encontraram com Jesus. Literalmente, tudo eles deixaram para viver com Jesus. Tanto que quando você vai ler os evangelhos, eles começam a perguntar. Jesus está falando, olha, aquele que crer em mim terá na vida eterna, aquele que crer em mim vai ser abençoado, aquele... Aí eu penso que eles ficam preocupados, dizendo assim, Senhor, beleza, lá na vida eterna eu sei, quando a gente entrar, mas e agora quem deixou as coisas aqui? E agora quem deixou mulher, quem deixou casa, pai, mãe? Ele fala, nessa vida também receberá quem deixou. E Jesus então começa a mostrar algo para aqueles homens. E aí esses homens agora eram 12 homens, na verdade eram 12 garotos, 12 meninos, jovens e adolescentes, que foram chamados por Cristo, receberam o vem, segue-me, caminharam com Jesus, não mereciam, foram reprovados nas provas dos grandes lá das sinagogas, e estavam ali já, alguns lavando redes, alguns voltaram para fazer as profissões de seu pai. Mas aí eles encontram com Jesus, e o evangelho é pregado para eles. Qual é o evangelho? O evangelho que Deus desceu para nos resgatar da maldição do pecado. Deus veio ao nosso encontro, quebrou o nosso cativeiro, quebrou nossas correntes, as nossas amarras. Nós não merecíamos, mas de graça fomos resgatados por Ele. Amém? Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. E aí eu te falo, por que o evangelho, que Jesus Cristo é o centro da vida apostólica? Porque se você está servindo a Jesus por outro e qualquer motivo, sinto te informar, você não conhece o evangelho. Se o seu coração então não explode de gratidão ao saber que o que você merecia era a condenação eterna, mas Ele te amou e te resgatou do curso desse mundo. Isso é o evangelho. Sabe o que mais representa a clareza do evangelho? Imagine que nessa parede, aqui está escrito
a ira de Deus. E imagine que esse pedestal aqui é você. Agora você imagina que essa parede começa a igual aqueles filmes que elas vão encolhendo assim. E era isso que acontecia. A ira de Deus estava na sua direção. Ah, mas Deus não é amor. Sim, mas Ele é justiça. E Deus odeia o pecado. O pecado para Deus é tão nojento que nenhum pecador pode se aproximar dele. Adão e Eva, quando pecaram, tiveram que ser distanciados. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: Deus não está surdo para que não possa ouvir, nem recolhido o seu braço, mas os seus pecados fazem separação de vós do vosso Deus. O pecado nos separa do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Mas entre a ira de Deus e a nossa vida, Jesus apareceu. Ele desce e se coloca no caminho da ira de Deus. Naquela cruz, não eram os pecados dele que estava pesando. Naquela cruz não foi os erros de Jesus julgado. Naquela cruz foi os meus e os seus pecados. Naquela cruz, ele não merecia. E naquele momento ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre Jesus estava todo o pecado da humanidade naquele momento. Sobre Jesus caía a ira de Deus. E ali, Jesus, ele morre e paga o preço por nós. E esse é o Evangelho. O Evangelho não é romântico. O Evangelho não é dancinha. O Evangelho não é uma camisa que estampamos. O Evangelho não é um versículo que postamos. O Evangelho não é uma comunidade que visitamos, um ciclo de amigos que temos, afinidades. O Evangelho não é comida. Cara, o reino de Deus, o Evangelho de Deus é: o Filho de Deus desceu e nos resgatou da maldição do pecado. Isso é o Evangelho. Sabe, meus amigos, e o que acontece então é que isso é a vida, isso é o centro da vida apostólica, o Evangelho. Esses homens, eles focavam a sua vida e a sua doutrina em viver o Evangelho. Eles não construíram outras coisas a não ser o Evangelho. Sabe, aqueles homens, quando eles foram chamados por Jesus, eram adolescentes. E aí, quando Jesus morre aos 30 anos, eles estavam entrando na fase adulta. Só que logo poucos anos depois da morte de Jesus, de 7 a 10 anos, começou o primeiro martírio. Depois, 15 a 20 anos, os outros foram mortos. Com mais ou menos de 30 a 70 anos da morte de Jesus, só restava tipo João e talvez Paulo. Imagina que alguns daqueles homens não conseguiram casar. Imagina que alguns daqueles homens não conseguiram constituir família. E sabe o que alguns dizem? Então que pessoas assim foram um fracasso. Porque não tem um carro, não tem uma casa, não tem um status social muito bom. Cara, aqueles homens foram um fracasso. Ah, meu irmão. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e digo: se aquele homem foi um fracasso, o que nós estamos fazendo aqui? Porque nós somos resultado do apóstolo que foi para os gentios. Do apóstolo que peitou o apóstolo Pedro e falou assim: tu é dos judeus, mas eu vou para os gentios. Deus me chamou para os gentios. E aí, a palavra que surge no coração das Escrituras, eu já te peço para abrir Atos capítulo 1, verso 14. Atos 1, verso 14. E aí você vai deixar Atos aberto aí, quem vai para o 2, vai para o 7, vai para o 5, eu acho, e volta para cá e volta para o lá, a gente vai ler muito Atos. Atos 1,14 diz: todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Deixa eu te contar um negócio. Quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece a mais ou menos 500 irmãos. E aí ele, ressuscitado, começa a ensinar mais ou menos 500 irmãos. E aí da Páscoa até a festa de Pentecostes, que são 50 dias. E aí quando Jesus sobe aos céus, acaba os 40 dias, que depois de ressurreto ele está ensinando os seus discípulos. Então 10 dias sobra. E aí quando
Vem o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que era mais ou menos 120 lá no cenáculo, orando, e foram batizados no Espírito Santo. Receberam e começaram a pregar o Evangelho em outras línguas, em outros idiomas. E olha o que é interessante. Cadê os 380? Porque eram 500, depois já era só 120. Cadê os 380? E esse verso consolou muito meu coração, sabia? Porque eu ficava pensando, Senhor, as pessoas estão saindo da igreja. As pessoas estão desviando. Mas, irmão, teve 380 caras que viram Jesus ressuscitado e desviaram, quanto mais me ver pregar. A gente não vai ter esse poder de convencimento. 380 pessoas que viram Jesus ressuscitado não estavam no dia que o Espírito Santo desceu. Aonde estava esse povo? E aí, a palavra-chave desse verso 14 aqui diz, todos estes, os 120, perseveraram unanimemente. E aí, Atos 2, 42, que vai dizer o resumo da vida apostólica. O versículo já começa dizendo, e eles, Atos 2, 42, e diz assim, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, eles perseveraram no centro daquela comunidade, pois esse era o foco, viver o evangelho de Cristo. Eles perseveraram. Irmão, se existe a palavra perseverança, é porque fácil não é. Se existe a palavra perseverança, é porque não é romântico, não é gostoso, não é tão... eu vou, né? Tem dias que andar com o teu irmão é difícil. Tem dias que precisa perseverar. E aí o que a gente volta a entender aqui é que eles não viviam juntos porque se amavam. Não viviam juntos porque tinham afinidades. Eles viviam juntos porque o sangue os uniu. Sabe, Cristo os unia. Cristo, ele convertia corações. Sabe, o amor de Cristo era em comum e isso os unia. Um dos maiores sinais profetizados do avivamento é converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que eu te falo, é muito difícil quando esses meninos vão ficando adolescentes. Rapaz, eu lembro que o Wallace chegava todo afoito comigo, acho que ele era bem adolescentinho, para contar os animes que ele assistiu. E eu era do anime, mas era do Jaspion, do Jiraiya, eu gostava quando era criança. Mas quando ele começou a falar, porque o saque não sei para onde, deu o poder e a carta virou e não sei o que, eu olhava para esse menino e dizia, Jesus... Ele é liberto mesmo, será? Eu ficava olhando ele, tá entendendo, pai? Eu digo, sim, é legal. Aí eu fui assistir algumas coisas para ver se entendia. Porque, cara, muda o pensamento, muda a linguagem, muda tudo. E aí, quando eles vão crescendo, e é muito interessante que o jovem ele pensa que, quem está ficando velho, pensa que ficou burro. Porque pensa que a gente não sabe nada, eu que sei. E aí, ou seja, os corações, eles seguem destinos completamente diferentes. Cabeça sua hoje, vocês jovens aqui, a maioria até os, deixa eu ver, vou ser modesto com vocês, até os 28, 30 anos. Aí tem a minha galera que é 40 a mais aqui também. Mas vocês, mais jovens, cara, é muito diferente o relacionamento com vocês. E eu descobri que com a minha esposa é diferente, quanto mais com os outros. Sabe? E então, um dos sinais era que eles estavam unidos. Um dos sinais que Jesus estava no meio deles, no centro daquela comunidade, é que eles andavam unidos. Eles perseveravam em estar juntos. Sabe, Efésios, como a gente leu, né? Não tem mais estrangeiro, não tem mais forasteiro, não tem mais somos todos co-cidadãos dos santos, sob a família de Deus. Não tem mais o fulano, o ciclano. Hoje em dia está mais latente, está mais palpável a divisão de classes sociais, a divisão de várias coisas. A gente vive numa sociedade completamente fragmentada em todas as coisas. A galera da esquerda, a galera da direita,
Na igreja, então, os arminianos, os calvinistas, os arminianos wesleyanos, os os pós-tribulacionistas, os amilenistas, os semideuses, os PhD em divindade, as quarta pessoa da Trindade. Tem muita loucura, meu irmão. Tem muita loucura. E até parece que nós não vamos para o mesmo céu. No céu não vai ter a ala da comunidade. Vai nada. Não vai ter a ala da Assembleia, da Batista, da Quadranga, da Despertar, do Evangelho Pleno. Não vai ter, meu irmão. Não vai ter, não vai ter. Sabe o que a gente precisa entender, então, que a nossa unidade precisa estar firmada em Jesus Cristo. E esses homens, a vida deles estava completamente focada em viver o Evangelho de Jesus Cristo. A doutrina basilar deles era o Evangelho. O Evangelho. Tanto que quando Paulo chega diante dos apóstolos, os caras falam assim: irmão, cuidado com a prostituição. Não esqueça dos pobres. Jesus esteja sempre no seu coração. E o resto, mete ficha. Vai. E eles abençoam Paulo. Aí olha o que o apóstolo João diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Olha isso. Irmão, como a Bruninha hoje bem cantou, precisamos voltar a nos apaixonar. A gente precisa voltar a encher os olhos de lágrima quando falamos de Jesus. Porque o Evangelho precisa latejar no nosso coração todos os dias. A gente precisa amar a presença. A gente precisa ser apaixonado por esse Jesus. Ah, pastor, será que os apóstolos eram apaixonados? Irmão, os caras morreram por essa palavra. Eu duvido se os cristãos brasileiros pegassem 2 tapas por Jesus, se as igrejas estavam cheias desse jeito. Eu duvido. Quem está ouvindo as notícias da Nigéria aí? Irmão, eles foram esquartejados, gente. Dentro da igreja. Cortaram a cabeça do pastor e colocaram no púlpito assim. E a gente está querendo estar junto por afinidade. Querendo estar junto porque perde frente. Ah, que isso. Vamos viver o Evangelho. Olha o que diz a Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versículo 1 diz: o que era desde um princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que contemplamos com as nossas mãos ao palpar, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós e temos a visto, e deles testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo assim, o princípio, aquele que era desde o começo, nós o vimos, nós o ouvimos e nós o tocamos. E aí ele fala, a vida foi manifestada a nós. Nós testificamos, anunciamos a vida, porque ele estava com o Pai, mas ele desceu para ser manifestada a nós. Uau. Sim, e aí ele repete, vimos, ouvimos e o tocamos. Sabe o que é triste? Na parábola do rico e o Lázaro, quando o rico está queimando no inferno, ele fala para Abraão, então manda alguém lá em casa, avisar os meus irmãos que esse lugar é real, que a perdição é real. Sabe o que pai Abraão, a figura de Deus, fala? Eles têm a lei e os profetas que os ouçam, porque mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não crerão. Sabe, meus amigos, nós não precisamos de sinais, nós precisamos do Evangelho, porque os sinais acompanharão o Evangelho. É só viver o Evangelho que os sinais vêm atrás. Temos que correr, buscar milagres, sinais, prodígios. Cara, isso é consequência do Evangelho. A Bíblia diz, no finzinho do livro de Marcos, que eles pregavam o Evangelho e Deus confirmava com sinais.
Muitos sinais foram feitos pela mão dos apóstolos. Quando eles oraram, o lugar tremeu, diz Atos capítulo 4. Mas por que hoje nós oramos e não treme essa sala? Você já se perguntou isso? Olha a oração dele. Eles tinham acabado de apanhar para não falar mais de Jesus Cristo. E aí eles falaram assim, cara, eu imagino, eles estavam alegres porque apanharam. Eles estavam alegres porque apanharam. Sabe qual é a oração deles? Mata, Senhor, mata a gente. Ou então, dá dinheiro para a igreja. Multiplica nossas células. Não foi a oração deles. A oração deles foi, Senhor, nos dê o espírito de intrepidez e ousadia. E estende a tua mão enquanto nós pregamos. Uau! Meus amigos, o que a gente precisa não é de sinais, é do Evangelho, é da presença viva, disso que o João está falando, daquilo que vimos e ouvimos a respeito do verbo da vida. Tem uma promessa nas Escrituras, e é ela que eu oro há muito tempo. Diz assim, todo olho verá. Vai ter um dia, meu irmão, que eu quero ouvir uma voz dizendo, vinde bendito de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Cara, a minha vida é baseada para ouvir essas duas frases. Se eu chegar lá e ouvir isso, gol, bingo, bati minha meta. Sabe? Então, perceba que a vida desses homens só tem sentido, deixa eu ver o horário. Eita, Jesus! Se for com Cristo, o Evangelho, quando é compartilhado, Romanos 1,16, Paulo diz, olha, o Evangelho, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus desceu sobre a terra, isso é o poder de Deus. A Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o que a gente aprende com isso aqui, meu irmão? A gente aprende o seguinte, que o Evangelho não tem a ver com métodos, com fórmulas. O Evangelho tem a ver com aquilo que Cristo fez em nossos corações. E isso sim vai fazer a diferença. Aí vamos para Atos 2, 42. Vamos rapidinho correr aqui. Atos 2,42 diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Imagina uma congregação de mais ou menos 3.000 a 5.000 pessoas, que essa foi o nascimento da igreja ali em Jerusalém. E depois mais uma galera converte, mas preste atenção aqui, algo muito poderoso. Eles então, em cada alma havia temor. Meus amigos, e quando você vê todo o relato, João dizendo o que vimos e ouvimos, que apalpamos. Quando você vê eles falando, olha, Cristo é a pedra angular. Sabe, a presença de Deus. O que é temor? Muita gente quer explicar o que é temor. Respeito, medo, todas essas palavras encaixam no original, na palavra temor. Mas tem uma coisa que encaixa, que me assusta. Sabe o que significa temor? Significa revelação da presença. Temor em sua profundidade significa revelação da presença. Quantos de nós conseguem pecar diante de Jesus? E nós pecamos porque não temos revelação da presença. Imagina, se eu for fazer algum ato que traga escândalo para a minha vida, lá no meu trabalho, na frente do Éder, eu não vou conseguir. Não é porque sou falso ou não, é porque tem um temorzinho. Mas porque a gente faz atos, pecados, coisas erradas diante de Jesus, é porque a gente não tem revelação da presença. E esses irmãos, eles tinham revelação da presença. Eles diziam, cara, Jesus habita entre nós. Jesus está no nosso meio. Ele fala, testificamos porque vimos e ouvimos. Tocamos, apalpamos. Jesus é real. Então, a vida deles é motivada pelo Evangelho. Verso 44 do capítulo
do capítulo 2 de Atos. Todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Meu irmão, se tem uma coisa que se manifesta quando se tem a revelação da presença, isso se chama generosidade. Quando você então entende o evangelho, a generosidade ela vem a reboque na sua vida. Por quê? Porque você entende, eu era um miserável, condenado à morte. Como que eu posso te explicar isso? Quem aqui já teve a experiência de perder um dinheiro? Você perdeu o dinheiro, aí disse assim, cara, e agora eu precisava para pagar aquilo. E aí você dá seus pulos lá e paga. Aí depois você acha o dinheiro. Aí diz assim, bem, tá perdido, né? Então, já. Bora comer pizza. Aí liga para pizza, chama um lanche. Porque essa é a revelação. Eu estava perdido. Tudo que vem na minha vida agora é lucro. Casei, uhul, é lucro. Não casei, tá certo. Tudo bem. Prosperei, não prosperei. Fiquei saudável, não fiquei saudável. Cara, entenda que as bênçãos não eram o foco desse povo. Porque se as bênçãos fossem o foco desse povo, irmão, eles estão fazendo loucuras aqui. Imagina alguém vender um terreno e chegar aqui e dizer, pastor, tá aí o valor. Reparte para a galera que estiver precisando. Aí tem gente que prega assim, não, eles eram prósperos. E aí, o terreno vendido, ele tinha mais. E tudo mais, tudo mais, tudo mais. Não era. Era o coração generoso. Tanto que quando Ananias se empolga, vem todo mundo dar oferta, chega lá e mente diante de Pedro. Pedro fala assim, cara, se tu ficasse com o terreno, não seria teu? Se tu retesse o valor, não seria teu? Porque tu quis te aparecer, vai com Deus. Aí o cara morreu. O que acontece é que o evangelho influenciava todas as áreas da vida desses homens. Sabe por quê? Porque os atos de justiça, as generosidades, o amor para com o outro era baseado na justiça feita em Jesus, na graça derramada em Jesus, no sangue que ele derramou. Então, verso 46, para a gente caminhar para o final. Eita, meu Deus. E diz, mais uma vez, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, de casa em casa, comia com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A pergunta que fala aqui é, qual é o método desses caras? Que horas eram os cultos para que todo mundo que trabalhava dava para chegar? Qual era a fórmula? Qual o segredo? O evangelho era o segredo. O evangelho era a forma. Jesus era o segredo. Não tinha nada de especial aqui. Sabe qual era esse templo aqui? Templo judaico. Não tinha a igreja ainda. Igreja prédio. Não tinha. Eles iam para a oração das 3 da tarde, das 9 da manhã, da hora 9ª, da hora 6ª, tem uma divisãozinha lá. Sabe, eles ficavam no pátio orando, e essa aqui era a igreja judaica, tá? Era a igreja de judeus que converteram ali, Pedro, e toda aquela galera ali, Barnabé e todo mundo ali eram judeus, homens judeus, ainda debaixo do jugo ali de Moisés e tudo mais, e eles iam para o pátio e começavam a pregar Jesus. Por que você acha que ele apanharam? Porque ele estava pregando no pátio do templo da outra igreja, estava pregando Jesus, meu irmão. E eles estão lá pregando Jesus e muita gente começou a converter. E quando você vai ver a morte de Estevão no pátio lá, perto do templo, e aí Estevão, por que Estevão morre? Porque levam ele diante do Sinédrio e começam, cara, por que você está pregando isso? Por que você está pregando isso? E aí Estevão, meu irmão, bom de Bíblia, fala assim, olha, vamos lá, porque aconteceu assim, os nossos pais, aí ele vem trazendo genealogias e mostrando até Cristo Jesus, que Jesus era o Messias. Aí disse que rasgaram as roupas com raiva, rangiam os dentes contra ele. E o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que é a mesma coisa, só em língua diferente, segurava as vestes daqueles que apedrejavam. Só que sabe o que acontece, meus amigos, na hora que ele está sendo apedrejado? O que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos a respeito do verbo da vida. Ele fala, ele está sendo apedrejado, mano, apedrejado. Ele olha e fala, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé
Jesus está no trono, mas ele levanta para receber pessoalmente seu filho. E sabe qual é a oração dele? Ele fala o seguinte: olha, não impute neles esse pecado. Deixa eu morrer de graça. Tá bom. Não culpa ninguém não. Não culpa ninguém não. É só nós dois. A unidade vem pelo amor de Cristo, não é afinidade, meus amigos. O cara orou por quem estava matando ele. O cara orou pelos seus assassinos. Eu imagino o apóstolo Paulo chegando no céu. E o Estevão está ali, rapaz, meu Deus. Aí por quê? Porque ele foi um dos assassinos. Eu aprendi com isso, eu quero que você aprenda com isso. Se alguém hoje falar mal de você, se alguém hoje for contra você, guarde o seu coração. Porque um dia ele vai sentar do teu lado aí. Um dia ele vai compartilhar uma Bíblia com você. Um dia ele vai comer na mesa com você de Cristo. Eu lembro, e assim, eu posso falar isso, que ele já falou várias vezes, ele deixa eu falar. Os santos, quando o Éder e a Sara mudaram de igreja, os santos estão rebeldes, estão desviados, não sei o quê. Aí o santos está onde hoje? Do lado. Porque, meu irmão, o que nos une é o sangue de Jesus. O que nos une é o sacrifício de Cristo. O método não existia. Não era uma fórmula, era uma vida. Eu preciso acabar, que já vai entrar da outra quarta-feira aqui. Esse é o Evangelho. Eu quero encerrar com... Eu só vou ler isso aqui e a gente vai orar. Abra comigo Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Aqui nós temos o nosso irmão Paulo, um ex-assassino. Nosso irmão Paulo aqui vai pregar o Evangelho para você agora. Só um minuto. Não vou achar. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também estávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos ainda em nossos delitos, ele nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Aqui fala do seu destino e fala do seu estado atual. Quero te fazer uma pergunta. Quem está mais perto da glória de Deus? Você ou os 24 anciãos? Você ou os 4 seres viventes? Tempo para a igreja. Dá o loadzinho. Os 24 anciãos estão diante do Senhor. Os 4 seres viventes estão diante do trono de Deus. Mas você está assentado no trono da glória de Deus. O seu lugar, a palavra diz que você está nas regiões celestes, assentado com Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, Ele é a pedra angular da igreja. Você pode se colocar de pé?